Mateus 26, 1. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: 2. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 3. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. 4. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. 5. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. 7. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? 9. Pois este unguento podia vender-se por grande preço, e dar-se o dinheiro aos pobres. 10. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. 11. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. 13. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. 15. E disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. 16. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? 18. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. 21. E comendo eles disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? 23. E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. 24. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. 27. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. 29. E digo-vos que desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. 30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. 33. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, e velai comigo. 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo?
41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 42. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. 43. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. 46. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. 48. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. 49. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. 52. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? 55. Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. 56. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. 58. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, e todo o conselho, buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. 60. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. 61. E disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus, e reedificá-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? 63. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. 66. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. 67. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. 68. Dizendo: Profetiza-nos Cristo, quem é o que te bateu? 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. 72. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. 73. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente.